let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's Vamos lá, galera. Vamos resolver questões das provas anteriores do Fuzileiro Naval, né? O tópico aqui, frações, problemas com torneiras e frações geratrizes, tá? Fração geratriz aí. Olha só, na questão 1, cada área colorida, em cada círculo abaixo, representa uma fração de um inteiro. Então, olha só, o meu inteiro, né? O que acontece aqui? Vamos lá. O meu inteiro ele foi dividido em 8 partes, se você contar, 8. O meu todo. E embaixo, eu coloco tudo que eu tenho, 8. E quantas partes do todo foi pintada? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 5 oitavos. Mas a mesma coisa acontece ali, ó. Meu todo, 8. E eu pintei quantas partes? 2. Então, somando frações, ó, soma de fração com o mesmo denominador, você vai conservar o denominador 8 e somar os numeradores. Ó, 5 mais 2, 7. 7 oitavos. Beleza? Então, gabarito letra B e o gabarito procede. Lembrando que você podia pensar o seguinte, olha só. Já que eu estou somando uma fração com o mesmo denominador, bastaria você pegar esses dois e pintar aqui, por exemplo. Ó. Pintei e eu teria 7 oitavos. Tá? Beleza? Vamos fazer a próxima aí. Questão 2. O valor da expressão menos 5 quintos dividido por, abre colchete, 1 menos 2 quintos vezes 7 quartos, fecha colchete, é, olha só, como aqui, eu vou repetir, menos 2 quintos, 7 quintos, perdão, dividido, vou abrir o colchete, 1 menos, vou resolver essa multiplicação primeiro. Tá? Você pode dar uma simplificada assim, olha só. Ó, tenho 2 quintos vezes 7 quartos. Ó, é uma multiplicação sim. Então, quem está aqui em cima divide quem está aqui embaixo. Então, eu posso simplificar esse cara aqui por 2 e dividir esse cara aqui por 2. Ó. Então, a nossa fração vai ficar 2 por 2, 1 quinto, vezes 7. 4 dividido por 2 dá 2. Como você multiplica a fração? Você multiplica numerador por numerador, 1 vezes 7 vai dar 7, 5 vezes 2, 10. Então aqui está dando 7 décimos. Vou fechar o colchete. Menos 7 quintos dividido por... Ó, quando você tem uma parte inteira menos uma fração ou mais, o que você faz? Repete a fração, o sinal que está ali no meio, e faz, ó, multiplica aqui, ó, 10 vezes 1. 10 vezes 1 dá quanto? 10. Tranquilo? Então você tem menos 7 quintos dividido por 10 menos 3. 10 menos 7, 3. 3 décimos. Divisão de fração. Eu vou conservar a primeira, que é menos 7 quintos, e multiplicar pelo inverso a segunda. Eu vou inverter 3 décimos, vai ficar 10 terços. Ó, de novo, você pode simplificar aqui por 5 e aqui por 5, tá? Nada impede você multiplicar logo 10 vezes 7, 70, tá? Fica à vontade aí. Eu gosto de simplificar. Menos 7, 5 dividido por 5 vai dar 1, vezes 10 dividido por 5 dá 2. Então, multiplicação, multiplica o numerador por numerador, menos 7 vezes 2, menos 14, 1 vezes 3, 3. Então, menos 14 terços aí, gabarito letra A, gabarito aí, procede. Questão 3. O número 3, 1 meio, ou seja, você tem um número misto ali, né, que é um número misto, e 7 nomes. São representados por x e y. Isto é, x é igual a 3, 1 meio,
e y igual a 4 nonos. Determine o valor de x vezes y. Então vamos achar x aqui primeiro, em forma de fração. Olha só. Deixa eu mudar só a cor aqui da caneta. Ó, o x, ele vai ser assim, ó, 3, 1. Como você transforma um número misto em uma fração imprópria? Você conserva o numerador e o denominador da fração, coloca aqui mais e multiplica aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Então isso aqui dá 7 meios. Agora vamos achar ali, ó, x vezes y. X é igual a 7 meios vezes 4 nonos. Lembrando, eu posso multiplicar 7 vezes 4, beleza, tá? Só que eu gosto, né, batendo aquela tecla lá, eu gosto de simplificar. Ó, vou dividir aqui por 2, vou dividir aqui por 2. Então, vou ficar com 7 sobre 1 vezes 4 por 2 dá 2 nonos. Então, multiplicação de fração, multiplico o numerador por numerador, 7 vezes 2, 14. 1 vezes 9, 9. 14 nonos é a nossa opção a ser marcada aí, gabarito letra A, e o gabarito procede. Questão 4 fala o seguinte: ordenando os números racionais P igual a 13 24avos, Q 2 terços, R 5 oitavos. Obtemos. Então, olha só, nesse tipo de questão de colocar na ordem aqui, se você olhar, ó, tá na ordem do maior para o menor, né? Tá na ordem decrescente, ó, né? Na ordem decrescente, isso aí. Então, olha só o que acontece. A gente vai tirar aí, né, na ordem crescente, tá? Do menor para o maior, né? Perdão aí. Ó, você pode dividir e comparar os números decimais. Eu gosto muito de colocar todo mundo com o mesmo denominador, para te usar uma regra, é isso? Então, nossa fração P é igual a 13 24avos. Minha fração Q é igual a 2 terços. E minha fração R, né, 5 oitavos. Sandro, o que você vai fazer para comparar essa fração? Lembra aquela regrinha? Se as frações tiverem o mesmo denominador, a maior fração é que tiver maior numerador. Então, eu vou colocar todas elas com o mesmo denominador comum. Você pode tirar o MDC, só que você, né, pegar o divisor comum ali, né, o MMC, perdão, tirar o MMC. Você vai tirar o MMC para ver um denominador comum ali, né, o maior múltiplo comum entre eles. Então, olha só, maior não, mínimo múltiplo comum, perdão. Olha só, 24 divide 3, divide. 24 divide 8, divide. Então, 24 é múltiplos entre 8 e 3. Se 24 é múltiplos, o MMC é ele. Você pode fazer o MMC normal ou usar regras. O MMC entre múltiplos sempre será o maior. Então, o MMC já sei que é 24. Beleza? Tirei o MMC, 24. Aí o que acontece? Aqui é 8. Para virar 24, eu multipliquei aqui por 3. Aqui eu multiplico por 3 também. Você pode fazer aquele caso, ó, 24 por 3 dá 3. O resultado se multiplica no numerador. Ou você pode fazer assim também. 3 vezes 5, 15. Tá? 24 dividido por 3, você pode fazer assim. Ou, qual o número que eu multiplico 3 para chegar a 24? 8. Se eu multiplico o denominador, multiplico o numerador também. 2 vezes 8, 16. 24, para chegar a 24, eu multipliquei por 1. Aqui eu multipliquei por 1 também. Multiplicar por 1 não altera. Então, vamos colocar aqui, ó. P é o menor. Né? P, ó, pode ver, ó. Todo mundo tem o mesmo denominador. A maior fração é quem tem o maior numerador e a menor é quem tem o menor denominador, já que a menor que tem o menor numerador, já que todas elas têm o mesmo denominador, tá vendo? O denominador é o mesmo? Sim, Sandro. Então, a maior vai ser essa e a menor de todas é essa. Então, ó, eu tenho que P é menor que R, que é menor que Q. Então, está aí na ordem aí, da menor para a maior. Na ordem decrescente, gabarito letra A, novamente, aí letra A, né? Terceira aqui da letra A já.
gabarito letra A, gabarito aí, procede. Questão 5. Um depósito de material de construção dispõe de ferros de 3/16, 1/2, 1/4, 5/16 e 3/8 polegada de espessura. Qual a fração de polegada corresponde à barra de ferro mais fina? Ou seja, ele quer a menor, né? Ele quer a mais fina, então ele quer a menor fração. Beleza? Então, olha só, cara. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3/16. Vamos fazer com a mesma regra da anterior, para a gente poder fixar um padrão, tá? Nada de ficar mudando. A hora eu uso uma regra, a hora eu uso outra. Vamos usar o mesmo padrão para você fixar uma ideia e levar ela aí para a nossa prova. Então, ó, vou tirar o MMC. Outra vez, né? Tivemos sorte. Por quê, Sandro? Ó, 16 é múltiplo de 2, 16 é múltiplo de 4, 16 é múltiplo de 8. O MMC entre múltiplos é o maior deles, então já sei que é o 16. Tranquilo? 16. 16. Opa, vamos tirar esse 1 ali, cara. 16. E aqui, 16. Tranquilo? Ó, então, vamos lá. Qual o número que eu multiplico 8 para chegar a 16? 2. Se eu multiplico o denominador, tem que multiplicar o numerador também. 2 vezes 3, 6. 6, 16 avos. Aqui é 16. Para virar 16 eu multipliquei por 1. Multiplico o numerador por 1 também. Então, 5, 16 avos. Aqui é 4. Para virar 16 eu multiplico por 4. Multiplico aqui por 4 também. 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 1, 4. Tá? Aqui eu tenho, ó, 16. O 2 para chegar a 16, multipliquei por 8. Aqui por 8 também. 8, 16 avos. E aqui vai dar, multiplico por 1 e 1. 3, 16 avos. Ele quer a mais fina, ou seja, a menor fração. Então, observa o seguinte. A menor fração é aquela que tem o menor numerador, já que todos os denominadores são iguais, tá vendo? Tem o mesmo denominador comum. Logo, a menor fração é essa aqui. 3/16 avos. Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Beleza? Ó, questão 6. Ricardo tem uma caixa com 16 bolas de gude. Resolveu dar 4/7 dessas bolas para o seu primo. Então, olha só. Você, olhando aqui a questão toda, ainda vou terminar de ler, mas olhando toda, você pode basicamente fazer de duas maneiras. Olha só. Vou fazer das duas maneiras e você, quando aparecer uma questão desse tipo, você leva aí o tipo de solução que você achar melhor. Tá? Então ele fala o seguinte, né? Com quantas bolas de gude Ricardo ficou? Quando você calcula 4/7 de 63, é a quantidade de bolas de gude que você deu. Não é o que ele quer. Ele quer quantas sobraram. Né? Ele quer o resto. Tá? E com certeza deve ter a opção quantas você deu para o seu primo. Então, o primeiro passo na questão, vou fazer o seguinte, ó. Vou calcular, né, quando eu faço, ó, eu vou calcular 4/7 de 63. Então, 4/7 de 63. Então, agora aqui fica a seu critério o que você deve fazer. Ó, lembra, quem tem em cima divide quem está embaixo. Você pode conservar esse 4 vezes, ó, 73 dividido por 7 dá o quê? 9. 63 dividido por 7, 9. 4 vezes 9, 36. Então, 36 bolinhas de gudes foi o que o Ricardo deu pro primo. Ó, letra B tá aqui, tá vendo? Ó? Mas não é isso que ele quer. Ele quer quantas sobraram. Então, eu vou pegar 63 menos 36, vai me dar o número de bolinhas de gudes que restaram aí. 27 bolinhas de gude. Gabarito letra A, gabarito procede. Beleza? Sandro, eu poderia fazer assim então, né? Ó, poderia fazer da seguinte maneira. Vamos chamar aqui de primeiro modo e vamos aqui para o nosso segundo modo aqui. Nosso segundo modo, lembrando que a questão já fizemos a questão, gabarito letra A. Olha só. Pegando aqui, ó, 7
é tudo que eu tenho. Então, o meu inteiro seria 7 sétimos. Meu inteiro. Ou senão você pode pensar assim, ó. Né? Um inteiro. O que seria um inteiro? Nessa questão, esse 1 inteiro é 7 sétimos. Tá? Sempre você observa o denominador aqui, ó. Se é 7, então o inteiro seria 7 sétimos. Ele pegou o inteiro e dividiu em 7 pedaços. Lembra lá aquela introdução inicial de fração que você viu lá no fundamentalzinho? Beleza? Então você tem, ó, 7 sétimos é tudo que o Ricardo tem. Ou seja, 7 sétimos seria, na realidade, 63 bolinhas ali, né? Tudo que eu tenho, todas elas. De todas as minhas bolinhas em forma de fração, ele deu para o primo 7 quartos. Subtração de fração com o mesmo denominador, eu vou conservar o denominador e subtrair o numerador. 7 menos 4, 3. Então, 3 sétimos. Então, 3 sétimos do total de bolinhas foi o que sobraram para o Ricardo. Então, você vai ter 3, ó, 63 por 7, 9. 3 vezes 9, 27. Você podia fazer assim também. Tranquilão? Beleza, né? Gabarito letra A. Procede. Vamos para a próxima aí. Questão 7. Em uma escola, 7/8 de estudantes são meninas e 360 são meninos. Qual o número total de estudantes dessa escola? Então, cara, vamos resolver basicamente de duas maneiras, tá? Vamos resolver de duas maneiras aí. Vou até dividir o nosso quadrinho aqui e em cada lado ali a gente resolve de um modo diferente. Aí você escolhe aí, ou tem outras maneiras também, tá? Fica a seu critério aí. Então, olha só. Primeira maneira que eu gosto de fazer é o seguinte, olha só. Se baseando na questão anterior, né, apesar que eu não tenho um número total de estudantes. Então, número total de estudantes. Número total de estudantes. Lembrando que eu não sei, então eu vou chamar esse número total de estudantes de x. Eu gosto de fazer assim, tá? Você viu aí no simulado, tem uma questão referente, algo parecido com isso. Então você tem o seguinte, ó, número de meninas. Ó, o número de meninas é 7/8 do total. Então, 7/8 de x. Beleza? Logo, o número de meninos em forma de fração, olha só. Se 7/8 são meninas, quanto falta o 5 para virar 8? 3. Então, 3/8 do meu total são meninos. Só que isso aqui equivale a quanto em forma de número, né? Inteiro, né? 360, tá? 360. Agora você pode multiplicar cruzado, enfim, achar que você fazer o que você acha melhor. Eu vou dividir esse cara aqui por 3 e vou dividir aqui por 3. 3x por 3 vai dar x sobre 8. 360 por 3, 120. Multiplicando cruzado, x vai ser igual a 8 vezes 120, que dá 960 aí. Gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Beleza? Gabarito letra B, e ele procede. Sandro, mostra de outra forma. Você pode fazer igual uma equação do primeiro grau, assim, olha só. Se eu tenho que o meu número total de estudantes é x, eu posso fazer o seguinte, ó. O número de meninas, que é 5x sobre 8, mais o número de meninos, que é 360, é igual ao meu total de estudantes. Beleza? Você que já viu fazendo várias questões por aí, né? Eu gosto de multiplicar a equação toda pelo valor do MC. O MC é 8, né? Então eu multiplico a equação toda por 8. Ó, 8 vezes 5, 40, dividido por 8, 5. Faz 5x. Mais 8 vezes 360. 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 6 vai dar 48. Ficam 8 e vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Então dá dando 2.880. Né? 2.880. Beleza. 8 vezes x, 8x. Eu quero x, vou passar 5x para lá. 2.880
é igual a 8x menos 5x. 2.880 é igual a 3x. O 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. 2.880 dividido por 3 é igual a x. Ó, 28 por 3 vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Para 28 sobra 1. 18 por 3, 6. E o zero que sobrou ali. Beleza. 960 e gabarito letra B. Tranquilo? Vamos para a próxima. Ó, lembrando aí que se você não é inscrito ainda no canal, pô, escreve aí, tá? Compartilha com seus amigos aí que vão fazer concurso. E vamos fazer a próxima agora. Questão 8. Uma pessoa gasta 2/5 de seu salário para pagar o aluguel da casa em que mora. Sabendo que o valor do salário dessa pessoa é de R$2.000, qual o valor do aluguel a ser pago? Então, ele está falando para mim que o que ele paga de aluguel é 2/5 do salário. Então, 2/5 de alguma coisa se multiplica, beleza? Então, você... Opa, é 2.000, Sandra, não 20 mil. 2.000. Então, olha só. Você pode multiplicar 2 vezes 2.000, 4.000 dividido por 5 vai dar 800. Ou, você pode fazer assim, ó. 2 vezes... Quanto é 2.000 dividido por 5? 400. 2 vezes 400, 800. Então, R$800 aí é o valor do aluguel a ser pago. Gabarito letra B, o gabarito aí procede. Questão 9. Ó. Em um quartel, 7/8 dos militares são praças e existem 10 oficiais. Como o efetivo do quartel é composto de oficiais e praças, qual é o número total de militares no quartel? Então, essa questão é bem parecida com aquela dos estudantes, que tinha meninos e meninas. É idêntico, né? O mesmo tipo de solução, tá? Então, o fuzileiro repetiu a ideia. Então, tranquilo, olha só. Então, essa questão eu vou fazer de uma maneira só, beleza? Então, o número total de militares. Número total de militares. Chamaria aqui de X. Beleza? Então, olha só. 7 nonos, perdão, né? São praças. Então, se eu pegar o meu inteiro, ó, 9 nonos menos 7 nonos, sobrarão 2 nonos. E esses 2 nonos aqui é a fração correspondente aos oficiais do total de militares, beleza? Então você tem o seguinte, ó, 2 nonos do total de militares é igual a 10, beleza? Então, ó, eu vou conservar aqui o 2x e vou fazer aqui, ó, 9 vezes 10, 90, x vai ser igual a 90 dividido por 2, x igual a 45, beleza? X igual a 45, gabarito letra A, gabarito aí procede. Se você quisesse fazer daquela forma, né, ó, 7x sobre 9 mais 10 é igual a x, que é o total de militares, beleza? Aí você mataria aí, a mesma coisa, tá? Vamos para a próxima. Ó, outra questão aí que o fuzileiro repetiu a ideia. Lembra aquela questão do Ricardo ali que deu bolinha de gude pro seu primo? Idêntico, a mesma coisa de resolver. Então, olha só. Um fuzileiro naval gastou 3/5 do seu soldo, ficando com 330. Então, esse R$330 é o que restou. Isso aqui foi o que ele gastou e isso aqui foi o que restou. Isso aqui corresponde a quanto em fração do meu todo? Olha só. Se eu tenho 3/5, o que falta para chegar a um inteiro? 2/5, tá? Então, 2/5 do resto, né? 2/5 do meu total, perdão, 2/5 do meu total é igual a 330, né? Então, eu posso dividir esse por esse ou multiplicar e depois dividir, tá? Vamos fazer aqui, ó, 2x é igual, ó, 3 vezes 0, 5 vezes 0 dá
5, 5 vezes 3, 15, ficou um 5 e vai 1, 5 vezes 3, 15, com 16. Então eu tenho aqui o seguinte, ó, 1650 dividido por 2, x vai ser igual a 8 dividido por 2, não, 16 por 2, perdão, né? 8. E, ó, 2 vezes 2, 16, 16 nada, 5 por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, para 5 falta 1, 10 por 2, 5. Então, o salário dele é R$825. O valor maior que R$600. Então, gabarito letra A e o gabarito procede. Lembrando que você podia fazer de uma outra forma. Que forma, Sandro? Olha só. Uma que relembrar, se você não gosta de fazer assim, né, tem que respeitar você também. Então, olha só. Eu posso calcular quanto vale, né? Quanto vale ali. Eu posso pensar assim, ó. Cadê aqui? Deixa eu só trocar aqui a caneta. Ó. 3/5 do soldo dele mais 330 é igual a x. Fazendo parecido com aquela questão anterior aí, tá? Vou multiplicar a equação toda por 5, ó. Por 5, ó. 5 vezes 3x. 15x por 5 vai dar 3x. 5 vezes 330, 1650. E 5 vezes x, 5x, tá vendo? Você podia fazer assim, igual uma equação número grau. Então você teria aqui, ó, 1650 é igual a 5x menos 3x. Então, 1650 igual a 2x. Eu passo 2 dividindo, eu posso dividir a equação toda por 2. 1650 por 2 deu 825 e 2x por 2x. Gabarito letra A e o gabarito procede, beleza? Você pode fazer assim ou assim, aí você escolhe. Questão 11. Daniel tem 1/5 da idade de seu pai. Então, olha só. Ó, vou chamar X, vou chamar de D, Daniel, e P, de pai, do pai dele, tá? A idade do Daniel é 1/5 da idade do pai. Beleza? Eu posso multiplicar aqui cruzado, ó. Eu posso observar, já que o Daniel, a idade do Daniel é 1/5 da idade do pai, quer dizer que a idade do pai é 5 vezes a idade do Daniel, né? É o quíntuplo da idade do Daniel. Beleza. Montei aqui minha primeira equação. Vou deixar ela aqui. Chama de primeira equação. Na segunda parte aqui eu tenho o seguinte, olha só. Daqui a 5 anos, então esses 5 anos vai passar tanto para o Daniel, Daniel vai estar 5 anos mais velho, e o pai dele vai estar 5 anos mais velho também. Então, olha só. A idade de Daniel mais 5, né, que daqui a 5 anos, então, no futuro a gente soma, se fosse o passado eu ia subtrair, beleza? Futuro eu somo, passado eu subtraio. É 1/3 da idade do seu pai, daqui a 5 anos, não é isso? Então, essa é a idade do pai mais 5. Então, ó, eu vou ter 1 que multiplica P mais 5, P mais 5. E esse 3 aqui vai multiplicar, ó, 3 vezes D, 3D, 3 vezes 5, 15. Mas só que quem é P? Quem é a idade do pai? O quinto foi da idade do Daniel. Então, eu vou substituir ali. Tranquilo? Então, eu vou substituir aqui, ó, 5D mais 5 é igual a 3D mais 15. Então, eu tenho aqui, ó, 5D menos 3D é igual a 15 menos 5. 5D menos 3D, 2D. 15 menos 5, 10. Dividindo a equação toda por 2, 2D por 2 dá D, 10 por 2, 5. Então, o Daniel tem 5 anos. Quando o Daniel tinha 5 anos, o pai dele vai ter quanto? O pai do Daniel é 5 vezes D. O D vale 5. 5 vezes 5, 25. Então, o Daniel tem 5 anos, seu pai tem 25, gabarito, letra T, e o gabarito aí procede, tá? Vamos para a próxima aí.
Questão 12. A quarta parte da metade de um chocolate corresponde a que fração de chocolate? Então, olha só. Ele quer a quarta parte da metade do chocolate. Vou chamar aqui de C. Tá? Então, olha só. 1 vezes 1. 4 vezes 2, 8. Então, a quarta parte da metade do chocolate equivale a 1/8 do chocolate. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Beleza? Então, olha só para fazer uma ressalva para você, estou fazendo essa playlist aí de só questões de frações do fuzileiro, envolvendo também problemas de torneiro, que é fração e fração geratriz. Se você quiser um outro tópico aí, né? Sandro, eu queria ver as questões de área das figuras planas. Pô, você pode falar aí, em breve eu estarei fazendo aí, tá? Então você pede aí o que você tiver mais necessidade no momento e eu faço para você, beleza? Ó, questão 13. Mônica resolveu gastar seu 13º salário nas compras de Natal. Com 2/5 do seu 13º, ela comprou um televisor, com 1/4 do 13º comprou um aparelho de som e com 1/5 do seu 13º comprou roupas. Verificou então que ainda lhe restavam R$150. Nessas condições, quanto Mônica recebeu de 13º salário? Tá? Isso faz tempo, né? Porque olha os valores ali e olha o que ela comprou. Beleza? Então, ó, lembrando que esse tipo de questão, ele não falou em relação a resto, em sim, tudo que ela foi gasto foi em relação ao salário dela, o 13º salário dela, que eu não sei. Então, o 13º, então, valor do 13º salário dela. Se eu não sei, X. Fique guardado. Olha só. Ela gastou 2/5. Depois, 1/4. Depois, 1/5. Beleza? Então, esse aqui foi o gasto dela. Então, ela gastou tudo isso de quê? Do 13º salário dela. Então, eu vou deixar assim, ó. Aqui dentro, eu vou somar 2/5 mais 1/5, ó, já que tem o mesmo denominador. Então, eu vou ter 3/5, beleza? Mais 1/4. Tudo isso do 13º salário dela. Você pode tirar o IMC, porque eu gosto bastante de tirar IMC, ou você pode fazer assim também, olha só. Você pode fazer o seguinte detalhe. Você pode multiplicar aqui assim. Multiplica nesse sentido aqui, ó. Quando você tiver duas fraçõezinhas, é muito válido. Duas frações somando com um denominador diferente ou subtraindo. Se for duas, você pode fazer isso. Fica bem legal, tá? Não é o que eu mais gosto, não. 3 vezes 4, 12. Mais. Depois eu multiplico aqui, ó. Multiplico aqui. 5 vezes 1, 5. Tá? 5. E por último, você multiplica os denominadores. Tá? Você multiplica aqui, ó. 5 vezes 4, que vai dar 20. Isso tudo de quem? O salário dela. 5 mais 12 mais 5, 17. Então, ela gastou 17 20avos do salário. Se ela gastou 17 20avos do salário, restaram, então restou, em forma de fração, 3 20avos do salário. Concorda? Falta quanto 17 para chegar ao inteiro, que é 20? 3. E isso aqui é equivalente a quanto? 150. Tranquilo? Então, trazer para cá. Ó, dividindo aqui em cima por 3, vai dar 1. Vai ficar 1x sobre 20. Igual 150. Vou dividir por 3. Vai dar 50. Multiplicando aqui, ó, x vai ser igual a
20 vezes 50, 1.000. Então, ela recebeu em R$ 1.000. Tá? Gabarito, letra D. Gabarito aí procede. Para a próxima. Questão 14. Um acordo firmado entre o governo estadual, o governo municipal e os empresários tornou possível asfaltar 336 quilômetros de uma estrada. O Estado participou com 3/8 do valor da obra, o município com 7/12 e os empresários com o restante. Sabemos que o empresário colaboraram com R$ 60 mil, então o restante foi R$ 60 mil. Qual é o preço do quilômetro asfaltado? Tá? Então, olha só. Ele quer saber de cada quilômetro, né? Cada quilômetro, o valor asfaltado. Primeiro, eu vou calcular o valor total da obra, do final dividido por 36, que foi toda a extensão a ser asfaltada. Beleza? Então, olha só. Você sabe quanto foi? Você sabe qual foi o valor total gasto? Não. Vou chamar de X. Valor total gasto X. Então, Estado, né? O Estado, ele deu 3/8 de X. Município. Ó, município. Ele contribuiu com 7/12 do valor da obra. O X é o valor total. E os empresários, né, ficou com o restante. Então, olha só. Se eu somar isso tudo, vai dar a parte entre o município, né, feito pelo município e pelo Estado. E vejo quanto falta porque restou, que é os 60 mil aí destinados aos empresários. Então, olha só. Então, vamos somar aqui, olha só. 3/8 do valor para a obra do Estado, mais 7/12 do valor aí, né? O total da obra. Isso aqui foi o município mais o Estado. Então, olha só. Vamos tirar o MMC. O MMC entre 8 e 12 é 24. Se você não viu, você faz a decomposição aqui, ó. Por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6. Por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Por 2 dá 1 e aqui dá 3. Por 3 dá 1 e 1. Apareceu a unidade, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, ó, é o nosso MMC, que aqui vai dar 24. Ó, 8. Para chegar a 24, eu multiplico aqui por 3. Logo, multiplico aqui por 3 também. 3 vezes 3x, 9x. Aqui é 12. Para virar 24, eu multipliquei por 2. E aqui eu multiplico por 2. 2 vezes 14. 2 vezes 7, perdão, 14. Então, o município e o Estado junto pagaram 23, né? 23, 24 avos da obra. Então, olha só, restou quanto da obra? Do valor da obra aí. Restaram, né? 24 avos do valor. E esse 24 avos do valor equivale a 60 mil reais. Beleza? Então tá aqui, ó. 24, x sobre 24 igual a 60 mil reais. Multiplicando cruzado, eu vou deixar assim mesmo, ó. 60 mil vezes 24. Só que eu quero saber o valor do quilômetro, né? O valor pago por cada quilômetro. O valor pago por cada quilômetro, né, vai ser 60 mil vezes 24, tudo isso dividido por 36. Esse valor todo aqui equivale a 36 quilômetros. Ele quer saber o valor de 1 quilômetro. Quanto ele pagou por cada quilômetro. Olha só. Vou simplificar. 60 mil por 6 vai dar 10 mil. 36 por 6 vai dar 6.
eu vou dividir, ó, 24 por 6 vai dar 4. 4 vezes 10 mil, que vai dar 40 mil, tá? Então, o valor pago por cada quilômetro aí foi 40 mil. Então, 40 mil reais aí, o valor pago por cada quilômetro, tá? Isso é por cada quilômetro aí. Gabarito letra C. O gabarito aí procede. 15. Um açougue próximo ao centro da cidade, uma senhora pediu ao açougueiro 3/4 de quilo de carne moída. Sabendo que o quilo significa quilograma ou 1000 gramas, quantos gramas de carne moída ela levou? Então, olha só. Ela pediu 3/4 de 1000 gramas. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, 3 vezes. Quanto é 1000 dividido por 4? 250. 250 vezes 3, 750 gramas aí. Foi o que a senhora levou para casa, tá? Gabarito letra C. O gabarito aí procede. Questão 16. Na questão 16, fala o seguinte. Uma lanchonete, para minimizar os custos e aumentar seu lucro, resolveu reduzir em 7/20 a quantidade de bacon utilizado em todos os seus sanduíches. Sabendo que a lanchonete utiliza 100 gramas de bacon por sanduíche, qual a nova quantidade a ser utilizada? Olha só. Então, cuidado para você não errar. Dependendo de como você interpretar a questão e interpretar pela metade, né, ele não está pedindo 7/20 de 100 gramas. Não é isso, não. Ele quer saber quanto restou. Isso aqui foi economia. Isso aqui foi o quanto ela reduziu. Se ela reduziu 7/20, ela continua usando 13/20. Concorda? Olha só. Ó, do inteiro, o inteiro, vou pensar em fração, 20/20. Isso era tudo que ela colocava de bacon no sanduíche. Só que ela reduziu 7/20. Então, sobrou quanto agora? Ó, 13/20. Não é isso? Eu vou conservar o denominador e fazer 20 menos 7, 13. Então, olha só. Aí ele fala aqui, ó. A quantidade de bacon utilizada, né, todo sanduíche, sabendo que a lanchonete usava 100 gramas de bacon por sanduíche, qual a nova quantidade que ela vai utilizar. Então, o que ela utiliza é 3/20. Se ela reduziu esse, ela vai utilizar esse. Sandro, teria a possibilidade da questão pedir só 7/20? Sim, ela podia falar o seguinte. Para quanto foi, né, o bacon, né, se ele foi reduzido para 7/20. Ele for para é uma coisa, ele foi reduzido em. Né, então, em, ele quer isso aqui. Ó. Então, 13/20 de 100. Então, eu posso simplificar aqui por 10. E vou ter 130 dividido por 2, que vai dar 65. Então, 65 gramas aí. Cuidado, tá? Gabarito letra B. Se você calcular, Sandro, se eu calculasse 7/20, teria opção? Teria, cuidado para não marcar a letra E. Olha só, vamos esquecer ali. Vamos supor, saber em quanto ela reduziu. Ó, 7/20 de 100. Eu vou ter, ó, simplificando por 10, vou ter, ó, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 7, 35 gramas. Só que eu tinha 100 gramas, você podia fazer assim, ó, 100 gramas menos 35 gramas, 65 gramas, tá? Esse aqui foi o que ele continuou utilizando, 35 foi o que ele reduziu. E 65 é o que ela continuou colocando no sanduíche, beleza? Então, vamos para a próxima aí. Questão 17. Numa certa competição de triatlo de longa distância, foram percorridos 3 km de natação, 80 km de ciclismo e 20 km de corrida. Já na modalidade olímpica, o atleta percorre 51.500 metros no total, sendo que 206 avos do trajeto para a natação,
80, 103 avos para ciclismo e o restante para corrida. Qual a diferença entre o quilômetro, entre a distância percorrida de bicicleta no triatlo olímpico e no triatlo de longa distância? Então, eu vou só calcular aqui o triatlo, né? Triatlo não, perdão. A distância aqui de bicicleta, que é referente a isso que ele pede para mim. Do olímpico e do triatlo de longa distância. Beleza? Então, vou calcular 80, 103 avos de 51.500 metros. Ó, vou repetir 80 aqui e vou dividir, ó, 515 por 103 dá 5. 5 vezes 103 dá 515. Para 515 sobra nada, os dois zeros eu vou colocar aqui. Então, 8 vezes 5, 40, acompanhado de 3 zeros. Então, eu tenho 40.000 metros. Vou passar para quilômetros. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, 40 quilômetros aí. Agora, eu vou fazer a diferença. 80 menos 40, aqui, ó. 80 menos 40, dá 40 quilômetros. Gabarito letra E, gabarito aí para 7. Questão 18. 2 meses atrás, o prefeito de uma cidade iniciou a construção de uma nova escola. No primeiro mês, foi feito um terço da obra. No primeiro mês aqui, foram feitos um terço da obra. Então, um terço de x fez x sobre 3 da obra. Foi feito da obra. No segundo mês, foram feitos um terço do que faltava. Olha só. Se eu já fiz um terço, falta quanto? 2 terços. Então, no segundo mês, ele fez um terço do que faltava. O que faltava era 2 terços da obra. Então, 2 terços de x. Multiplicação de fração, multiplico o numerador por numerador, 1 vezes 2x, 2x, 3 vezes 3, 9. Então, olha só, o que ele já fez já da obra? Aqui, fração da obra correspondente ainda não foi concluída pela escola, olha só. Ele já fez um terço da obra e 2/9 da obra. Então, o que já foi feito foi, ó, o MC vai dar 9, né? O MC entre múltiplos é o maior, então é 9. Então, ó, 3 para virar 9 eu multiplico aqui por 3, multiplicar aqui por 3 também. 3 vezes x, 3x. Aqui é 9, para virar 9 eu multipliquei por 1 e aqui por 1, então 2x. Então já foram feitos da obra 5/9 da obra. Então 5/9 da obra foi o que já foi feito. Então falta, né? Então falta quanto aí? 4/9 da obra. Então 4/9, gabarito letra B, o gabarito aí procede. Questão 19. Maria possui 2 filhos gêmeos, João e Priscila. Então, olha só, a metade da idade de João mais um terço da idade de Priscila é igual a 15 anos. Então, olha só, eu não sei a idade desses gêmeos. Então, deixa eu trocar aqui a cor. Tá? Ó. Idade de João, X. Idade de Priscila também é X. Eles são gêmeos. A questão pede qual é a soma das idades dos gêmeos com a idade da mãe. Então, a questão está pedindo assim, 2x, que é a idade dos gêmeos, né? Cada um vale x, mais a idade da mãe, que é 50. Então, 50 mais 2x. Então, letra A e letra B já estão fora aí, não podem ser. Só a mãe já tem 50 anos. Então, olha só, a metade da idade de João mais um terço da idade de Priscila dá 15 anos. O MC não dá 6? Sim. Então, eu vou multiplicar a equação toda por 6.
Tranquilo? 6 vezes x, 6x dividido por 2, 3x. 6 vezes x, 6x por 3 dá 2x. E 6 vezes 15 dá 90, né? 90. Então, tem um 5x igual a 90. X vai ser igual a 90 dividido por 5. Ó, 9 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5 para chegar a 9 é 4. Então, vai dar 18. Beleza? 18 aí, então. 2 vezes 18 mais 50. 2 vezes 18, 36, mais 50, 86 anos aí é a idade dos dois filhos mais a mãe, tá? Então 18 era só a idade de um deles, 36 é a idade dos dois, só que ele queria a soma, né? Qual é a soma da idade dos gêmeos com a idade de Maria? Então 86 aí, gabarito letra E, gabarito aí procede. Questão 20. Foi necessário retirar 3/5 de água de um tanque completamente cheio. Posteriormente, foram recolocados 20 litros de água e assim o conteúdo passou a ocupar metade do volume inicial. Qual é a capacidade do recipiente? Olha só. Então, o que acontece? Imagina que eu tinha um recipiente aqui. Tem um recipiente. Tá? Tem um recipiente. E ele tinha X, sua capacidade X litros, beleza? X litros ali. Aí o que acontece? Ele estava completamente cheio e eu retirei 3/5. 3/5. Tá? Retirei 3/5. Deixa eu preencher aqui. Essa parte aqui, ó, pra você ter uma ideia. Ó, se eu retirei 3/5, sobraram o quê? 2/5, confere? Sobraram 2/5 aí. 2/5 de x e a parte que eu tirei foi 3/5. Aí o que acontece? Despejei aqui 20 litros, aí mais 20 litros. Vou preencher aqui. Essa parte aqui, 20 litros. Aí isso aqui chegou a metade do recipiente. É o que ele está falando pra gente. Ah, Sandro, então, beleza. Se eu somar se eu pegar x sobre 2, que é metade do recipiente, ele é equivalente a 20 litros mais 2/5 do recipiente. Beleza? Então agora vou multiplicar, ó, o MC vai dar 10. Vou multiplicar a equação toda por 10. 10 vezes x, 10x, dividido por 2, 5x. 10 vezes 20 dá 200. Mais 10 vezes 2, 20 por 5 dá 4. Vou passar o 4 para lá. 5x menos 4x igual a 200 litros. Então, x, que é o volume do recipiente, dá 200 litros aí. Gabarito letra C, gabarito aí procede. Questão 21. De uma formatura de soldados dos aeronavais, foi solicitado que retirasse 5/6 para determinada missão, sabendo-se que a formatura é composta por 3 fileiras com 6 soldados. Então, número total de soldados. Número total de soldados. Três vezes 6, 18. 18 soldados. E foram retirados quantos? 5/6 do total. Então você tem 5. 18 por 6 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Então foram retirados 15 soldados. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Tá?
Ele quer saber quantos ele retirou e não quanto ficou, tá? Quantos ficaram, né? Perdão. Olha só, você podia pensar o seguinte também. Em uma fileira tem 6 soldados. Então, 5 sextos de 6 vai dar 5. Então, cada fileira ele tira 5. 3 vezes 5, 15. Né? Foi o que nós fizemos ali. Tá? Questão 22 agora. Vamos lá. Ó, vamos lá. Questão 22. Simplificando a fração abaixo. Cara, essa questão caiu no Fuzileiro, né? No ano de 2017. Né? A prova que ocorreu em 2017. Só que essa questão está na minha lista de exercício há mais... Foi em 2017, né? Então estava desde 2010 na minha lista de exercícios essa questão. Então ela apareceu no Fuzileiro aí. Então meu aluno já estava cansado de fazer ela e já marcou direto. Até as opções estavam na mesma ordem da lista de exercício. Tá? Então, qual o bizu nessa questão aqui? Você faz ela de baixo para cima. Tá? De baixo para cima aí. O chatinho dela é que você vai ficar repetindo ali as frações. Ó. Vamos aqui. Ó. Você vai repetir aqui o 3. Você vai repetir o 3. Você vai repetir ali o 4. O mais 1 sobre. Aí você vai resolver aqui, ó. Tá? Essa fraçãozinha que a gente vai resolver. Então, olha só, como a gente resolve ela. Deixa eu só aumentar aquela barra de fração aqui. Ó. Como a gente resolve essa fração aqui? Vou trazer ela aqui para baixo. 3 mais 2 quintos. Uma parte inteira mais uma parte fracionária. Repete a parte fracionária com o sinal que está ali no meio e faz, ó. 3 vezes 5, 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17 quintos. 15 mais 2, 17 quintos. Agora, aonde você vai resolver, Sandro? Aqui, ó. Lembra que eu te falei? Sempre de baixo para cima. Ó, você vai resolver ali. Então, vou trazer aqui para o cantinho. Deixa eu só... Você vai resolver aqui. E vamos lá, ó. Você vai ter o 3. Você vai ter o 4. Mais divisão de fração. Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, 1 vezes qualquer coisa vai dar essa qualquer coisa. Então, na realidade, você tem 3 sobre 4 mais 15 sétimos. Você vai proceder igual você fez aqui, ó. Viu? O padrão se repete. Então, ó, você repete ali 3. E aqui você tem a parte inteira mais uma parte fracionária. Soma o seguinte, ó. Você vai pegar 17 vezes 4, ó. 4 vezes 7, 28. Ficam 8 e vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 68. Beleza? 68 aí. Então, você está ficando com 3 sobre, ó, 68 mais 5 vai dar 73. 73, 17 avos. Divisão de fração. Você vai repetir a primeira e deixa eu trocar a cor aqui. Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 17 sobre 73. Então, como você multiplica a fração? Numerador por numerador, 3 vezes 17 vai dar o quê? 51. E 1 vezes 73, 73. Então, 51, 73 avos, gabarito letra A, e o gabarito aí procede. Tá? Então, essa questão estava na minha lista, era a própria letra A. Se você pegar a prova do ano passado, né, que ocorreu em 2022, tem uma questão de que um barquinho atravessa um rio, pode pegar na minha revisão de 2021, que a mesma questão está lá. Foi coincidência. A mesma opção era a mesma questão, não tinha nada diferente. Era a mesma questão, a mesma opção, tudo igual. Tá? Pode pegar a revisão aí no canal aí de 2021, comparar com a prova de 2022, a questão também estava lá. Questão 23, simplificando a fração abaixo. Então, olha só, na prova de 2017, que é aquela, 2018, o Fuzileiro voltou, ó, com o mesmo estilo de fração aí, te dando uma moral, tá? Então, você já tinha feito aquela várias vezes
Nesses exercícios tem várias questões assim, você estava aí apto a resolvê-la. Então, olha só. Vou só repetir aqui. Menos 3. Onde a gente vai fazer? Ó, de baixo para cima de novo. A gente vai aqui, ó. Aquele mesmo padrãozinho, ó. Você vai fazer aqui, ó. Vai repetir aí a fração e vai fazer, ó. 3 meios. E aqui você vai fazer, ó. 2 vezes 1, 2. Então você tem 2 mais 3 sobre 2. Então você vai ficar assim, ó. 2 deixa eu só voltar ali. Ó, né, ficou faltando aqui o 7. Eu tô consertando ali, aqui, mais 2 aqui. Aí agora sim, tranquilo? Então aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho mais 2. Aqui embaixo eu tenho 12 sobre 5 meios, aí menos 3. Tá? Onde eu vou resolver agora? Vou resolver aqui, ó, essa parte aqui. Divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, por enquanto, eu vou repetir aqui, ó. 7. Aqui eu tenho mais 2. E aqui eu vou fazer, ó. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Que inverso de 5 meios? 2/5. Tá? Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho mais 2. E aqui eu tenho, ó, 12 vezes 2, 24. 24/5. Menos 3. Vou fazer aquele padrão, ó. Parte inteira e parte fracionária. Então aqui eu tenho 7 mais 2, ó. Vou repetir aqui a fração e vou fazer, ó, 24/500 menos, ó, 5 vezes 3, 15. Então eu tenho 7 sobre 24 menos 15, 9. 9/500 mais 2. Divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou ter ali, ó, 7 vezes 5, 35. 35 nonos mais 2. Aonde eu vou fazer o seguinte. Vou repetir a fração e vou multiplicar. 9 vezes 2, 18. 18 mais 35, 53 nonos, que o fuzeiro também resolveu colocar na letra A aí. Tá? Gabarito letra A, gabarito procede. Questão 24. Assinale a opção que apresenta o resultado da seguinte expressão. Então, olha só, cara. De preferência, coloque em fração decimal. Acho que vai ficar melhor. Olha só. Vou abrir chaves. Aí vou abrir colchete. Aqui eu tenho 1,125. Então é 1,25, perdão. Então vai ser 125 sobre 2 sobre 100. 2 cargas decimais sobre 100. Vezes 4 sobre 25. Fechar colchete. Tudo isso dividido por 0,08. Ou 8 centésimos. Então, 8 sobre 100. Fecha chaves. Dividido. Abre colchete. 16 sobre 25 menos 0,004, ou seja, 4 centésimos, né? 4 sobre 100. Tá? Beleza. Então agora aqui, olha só. Eu posso simplificar esse cara por 25. Simplificando o 125 por 25 vai dar assim. Sobre 100 vezes 4 sobre, ó, 25 por 25 vai dar 1. Colchete. Dividido por 8 centésimos. Fecha. Opa! Aqui não tem essa chave aqui não.
eu inventei ela. Tá? Dividido novamente, abre colchete, 16,25 avos, menos, ó. Simplificando por 4 vai dar 1, 100 por 4 vai dar 25. Beleza? Então aqui eu posso simplificar assim, ó. Vamos multiplicar. 5 vezes 4 vai dar 20. Eu tenho 20 sobre 100. Tá? Então já vou tirar o colchete. Dividido por 8 centésimos. Dividido, né? Fecha chaves, dividido por... Aqui eu tenho, ó, subtração de fração com o mesmo denominador. Vou conservar o denominador 25 e subtrair o numerador, 16 menos 1, 15. Tá? Então aqui eu tenho, ó, divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui eu posso simplificar, não posso? Daqui a pouco eu simplifico, olha só. Posso cortar 100 e vai embora com 100. Dividindo por 4 aqui, ó. Vou dividir por 4 aqui. Vamos vir aqui para cima. Aqui, ó. Simplificando por 4 vai dar 5. Simplificando 8 por 4 vai dar 2. Ó, dividido. Ó, 15 por 5 vai dar 3. E 25 por 5 vai dar 5. Divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 3, 6. 25 sextos, gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Questão 25. A torneira X consegue encher uma piscina sozinha em 4 horas, enquanto a torneira Y demora 6 horas. Em quanto tempo as torneiras T e Y conseguem encher duas juntas essa mesma piscina? Olha só, cara, quando você tem duas torneiras enchendo, você pode usar o bizu seguinte, ó. O tempo que as duas vai encher vai ser igual o tempo que a torneira X vezes o tempo que a torneira Y demora para encher sozinhos, dividido pela soma. Produto dividido pela soma. Beleza? Quando for duas torneiras, você faz isso. Esse bizuzinho aí, tá? Então você vai ter 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4. Ou 4 vezes 6 e o 4 mais 6 não vai mudar em nada, né? Então aqui, ó. Vai ficar 24 sobre 10. Tá? Então, olha só. Vamos dividir aqui, ó. Aqui você vai ter em torno de 24 por 10 vai dar 2,4. Então, você tem 2 horas inteiras. 2 horas inteiras. E cuidado para não marcar. Ó, se tivesse uma opção assim, 2 horas e 40 minutos, vi muito aluno cair nessa pegadinha. 2,4 são 2 horas e 24 minutos. Por quê, Sandro? Olha só. A cada 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, 0,4 da hora eu vou multiplicar por 60. E 0,4 vezes 60 dá 24. Então, é 2 horas e 24 minutos. Cuidado, para não dar mole aí, tá? Essa questãozinha antiga do fuzileiro aí. E pode ver que ela é só até a letra D, tá? Então, vamos para a próxima aí. Questão 26. Duas torneiras podem juntas encher um recipiente em 18 horas. Qual o tempo que cada uma sozinha leva para encher esse mesmo recipiente, se a primeira emprega nesta operação 27 horas a mais que a segunda? Olha só, ó, como aqui é o toque que nós temos. Eu tenho que a primeira torneira, ó, em 18 horas, as duas juntas fazem o trabalho. Eu tenho a torneira 1, só a torneira 1 e torneira 2. Se a torneira 2 faz o serviço em X horas, a torneira 1 faz em X mais 27. É o que o enunciado falou para mim. Que a torneira 1 faz 27 a mais que a torneira 2. Beleza? Vamos jogar na fórmula aqui, ó. Essa fórmula
o tempo que as duas levam é igual o tempo que uma sozinha faz vezes o tempo que a outra faz sozinha, dividido pela soma dos tempos. T1 mais T2. Agora vamos substituir. 18 vai ser igual a x mais 27 que multiplica x sobre x mais 27 mais x. Então você vai ter 18, aqui eu vou aplicar distributivo, ó, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 27, 27x. Tudo isso sobre, ó, se você olhar, você tem x mais x, 2x, mais 27. Agora eu vou multiplicar cruzado, ó. Multiplicando cruzado eu tenho, ó, x ao quadrado, né? X ao quadrado mais 27x igual a 18 vezes 2x, 36x. E aqui eu tenho 18 vezes 27. Não vou multiplicar, vou deixar assim mesmo, que você vai ver daqui a pouco por quê. Vou passar tudo para cá. Então eu vou ter, ó, x ao quadrado mais 27x menos 36x menos 18 vezes 27. Tudo isso igual a zero. Prosseguindo eu tenho x ao quadrado 27 menos 36, menos 9, então menos 9x menos 18 vezes 27. Tudo isso igual a zero. Agora eu vou fazer a opção em produto. Ó. Eu quero dois números que multiplicado de 27 vezes menos 18, ou menos 27 vezes 18, e a soma dá 9, tá? Lembra que a soma é sempre o simétrico do que está aqui. Já que o A é 1, então a soma é o simétrico do B, e o produto é do jeito que está aqui o C, tá? Então, produto 27 vezes 18, ou menos 27 ou menos 18, tanto faz, e a soma é 9. Se a soma é positiva, o maior valor é positivo. Então, as raízes aqui seriam assim. Deixa eu colocar aqui. Teria x1 igual a menos 18 e x2 igual a 27. Pode ver. 27 menos 18 dá 9, né? Somando aqui sinais diferentes que subtrai, e o produto dá menos 18 vezes 27. Então, o tempo 2, né, x é 27. Então, a torneira 2 faz em 27 horas, e a torneira 1, 27 mais 27 vai ser 54 horas. Beleza? Então, gabarito, letra A, e o gabarito aí procede. Questão 27. A torneira B consegue encher um tanque sozinha em 2 horas, enquanto a torneira C demora 3 horas. Em quanto tempo as torneiras B e C conseguem encher juntas esse mesmo tanque? Então, olha só. Ele quer saber o tempo delas juntas, aonde eu tenho torneira A vezes o tempo que a torneira B enche o tanque sozinho, dividido pelo tempo que a torneira A enche, mais o tempo que a torneira B enche sozinha. Agora vamos achar o tempo que as duas juntas fazem isso. O tempo da torneira B, né? Torneira B e C, sabe? B e C. Vai ficar 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Então, você vai ter 2 vezes 3, 6, e 2 mais 3, 5. 6 dividido por 5. Então, vai dar 1 hora e alguma coisa, não é isso? Vamos dividir aqui, ó. 6 dividido por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Para chegar a 6, falta 1. Tá? 1 aí.
Então, olha só, deu 1 hora, né? Aqui dá 1 hora já tem 1 hora. Ó, se você fizer a divisão normal, colocar 0, vírgula, aí vai dar 2, vai dar 1,2, né? Então, muito aluno pensava que era 1 hora e 20 minutos, ainda bem que não tem essa opção. Quando eu faço esse tipo de divisão aqui, já que está sobrando 1 hora tem quantos minutos? 60. Tá? 60 minutos. 60 dividido por, já tem 1 hora, 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 5, 60. Para 60 nada. Então é 12 horas e 1 hora e 12 minutos. Então, o tempo aí foi de 1 hora e 12 minutos aí. Gabarito, letra D, e o gabarito procede. Beleza? Vamos para a próxima aí. Questão 28. Uma torneira enche um tanque em 10 horas, outra esvazia em 15 horas. Vazio o tanque, né? Que tempo, né, levarão as duas torneiras abertas para encher? Então, olha só, o tanque está vazio. Eu vou abrir a que enche em 10 horas e aqui tem, acontece um ralo, né, uma vazão, né, que fica escoando essa água em 15 horas. Então, quando você está uma enchendo e a outra esvaziando, você vai fazer o seguinte. Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Você vai ter assim, ó, o tempo que ela vai sozinha vai ser igual o maior valor numérico, né? Aqui, ó, o maior tempo, vou chamar aqui de T1 menos vezes T2 sobre T1 menos T2, tá? Você vai colocar, para não ficar negativo, um tempo negativo, né? Vai ser sempre o maior valor menos o menor valor, tá? Ou senão você coloca em módulo que garante sempre o valor absoluto sem sinal. Ó, vou colocar aqui, ó, 15 vezes 10 e 15 menos 10, tá? Uma está enchendo e outra esvaziando. O tempo que as duas fazem isso juntas vai ser igual a 150, né? 10 vezes 15, 150, e 15 menos 10, 5. 150 dividido por 5, 30. Então, 30 horas aí é a nossa resposta. Gabarito, letra E, o gabarito aí procede, tá? Vamos para a próxima aí. Questão 29. Determine a fração que dê origem à dízima periódica. Então, olha só. Você tem uma dízima periódica chamada de dízima periódica simples. Por quê, Sandro? Você só tem período, você não tem antiperíodo, né? Então, olha só. Você está vendo que o período é aqui, ó, 23, ó. 23, 23, esse 23 se repete. Então, o que você faz, ó? Ó, para cada algarismo distinto do período, então olha só, no meu período eu tenho o algarismo 2 e o algarismo 3. São dois algarismos e eles se repetem infinitamente. Então, são distintos, né? Então, eu acrescento um 9 no denominador para cada algarismo distinto. Então, já que eu tenho dois 9. E o algarismo que se repete, ou algarismos, eu coloco no numerador. Isso no caso da dízima periódica simples. Então, 23 sobre 99, que está na letra B, e a questão acabou. Era só isso. Tranquilo? Ó. Vamos para a próxima aí. Questão 30. Determine a geratriz da dízima periódica 5,45, 45, 45, 45 a vida toda. Então, olha só. Você tem uma parte inteira e a parte fracionária. Olha como você pode pegar. Ó, nesse caso aqui, você vai pegar da parte inteira. Vamos para o denominador primeiro. Olha só. Cuidado para não confundir essa parte inteira com antiperíodo. Não é antiperíodo, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou olhar para o período. 45, 45. Então, eu tenho o algarismo 4 e o algarismo 5 que se repetem, são distintos. Então, para cada algarismo distinto do período, eu acrescento 9 no denominador. Então, 9 para o 4, 9 para o 5. Aí, no numerador, eu vou pegar do
da parte inteira até o período. O período é 45. Então, vou pegar esse número e escrever. Esquece a vírgula ali. 545 menos a parte inteira, tá? Menos a parte inteira. Menos a parte inteira aí. Então, vai ficar, ó, 540, né, isso, sobre 99. Dá para simplificar por 9, ó. 540 é divisível por 9, 99 é divisível por 9. Então, você vai achar um divisor comum aí, né, um MDC entre eles. 540 por 9 dá o quê? 60. 99 por 9, 11. 60 onzeavos, gabarito, letra E. Gabarito aí procede. Questão 31. O valor exato de 0,29 sobre 0,222 sobre 0,555 mais 0,333. Então, vamos achar cada uma delas aqui, ó. Todas são dízima periódica simples, tá? Então, tem o 29, e ele se repete infinitamente. Então, olha só. Já fizemos algumas parecidas com essa, né? Nesse mesmo arquivo. Então, olha só. Na parte periódica, eu tenho dois algarismos distintos. Então, eu vou colocar um 9 para o algarismo 2 e um 9 para o algarismo 9. E no numerador, a parte periódica, que é o 29. Então, estou ficando com 29 sobre 99. Menos, ali eu tenho 0,222. Eu tenho um único algarismo na parte periódica. Esse algarismo é o 2. Um 9 para ele. E no numerador, o algarismo se repete, que é o 2. Então, 29 menos 99. 29 sobre 99 menos 2 sobre 9. Perdão aí. No denominador, eu tenho o Z aqui, ó. 0,555. Então, cara, se baseando nesse aqui, você já vai diretão. 5 sobre 9. O 3, o 3 vai ser 3 sobre 9. Tá? Então, no numerador, você tem uma subtração de fração com denominadores diferentes. É só tirar MMC. E você percebe o seguinte, que o MMC entre 99 e 9 é 99, porque 99 é múltiplo de 9, tá? 99 é múltiplo de 9, então o MMC entre múltiplos é o maior deles. Então, 99. Então, aqui é 99, para chegar a 99 multipliquei por 1, multipliquei por 1 também, então vai ficar 29. Menos, ó, aqui é 9, para virar 99, multipliquei por 11, multiplico aqui por 11 também. Vai ficar menos 22. Embaixo eu tenho subtração de fração com o mesmo denominador. Eu conservo o denominador e subtraio. 5 menos 3, 2. Então, ó, 29 menos 22, vai ficar 7. Sobre 99. Dividido por 2 sobre 9. Divisão de fração. Eu vou repetir a primeira, que é 7 sobre 99, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 9 sobre 2. Posso simplificar por 9, que dá 1, por 9, que dá 11. Então, multiplicando ali, né? Ó, tem um pequeno detalhe aqui, olha só a besteira. Aqui é mais. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Ah, aqui é mais, Sandro. Então aqui vai ficar 8. Então aqui é 8. Então aqui é 8. Então, 7 vezes 1, 7. E 11 vezes 8, 88, tá? Então cuidado aí. Imagina se tivesse a opção, ia acabar marcando, né? Então, gabarito, letra E. O gabarito procede aí. Questão 33. Determine o valor da expressão. Abre colchete, raiz quadrada de 1/6 elevado a menos 3, vezes
a dízima periódica 0,666 mais, né? Abre outro radical, raiz quadrada de 2/3 elevado a 0, menos 1 sobre a dízima 1,333, fecha cochetes, tudo isso elevado a menos 2. Beleza? Então, olha só. Vamos começar. Então, aqui, ó. Se o expoente é negativo, o que você lembra? Olha só. Eu vou escrevendo aqui, depois eu apago. Ó. Se eu tenho o expoente negativo, eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Beleza? Então, ó, tá? Vou abrir aqui o radical. E aqui eu tenho o seguinte, ó. 1/6 elevado a menos 3. Então, que inverso de 1/6? 6. Vou ficar com 6 e troco o sinal do expoente. 6 elevado à terceira potência. Vezes a dízima periódica 0,666. Então, você tem um único algarismo, então um 9 no denominador, e o algarismo que se repete no numerador. 6 nonos, você pode até simplificar, né? Simplificando aqui por 3 e aqui por 3. Ó. Então, esse cara aqui vai ficar 6 por 3 dá 2, e 3 por 3, 9 por 3 dá 3. Beleza? Mas você aprendeu o seguinte, olha só. Para a nossa prova, que não tem bibliografia, cuidado. A gente pode encontrar alguns livros que falam assim, todo número elevado a zero é igual a 1. Não, olha só. 0 elevado a zero é um caso de indeterminação, tá? Para alguns autores. Aí, se sua prova tem bibliografia, pode ser que 0 elevado a zero seja igual a 1 por convenção. Se não tem bibliografia, o autor nem vai... quem foi a banca que elabora a questão, se não tem bibliografia, ela nem coloca esse caso, porque vai ter divergência de autores que falam que é 1 e o correto é indeterminado, tá? Então, quando eu tenho o seguinte, a elevado a zero vai ser igual a 1, onde a é diferente de zero, tá? Então, vai ser igual a 1. Então, ó, 2/3 elevado a zero vai dar 1. Menos 1 sobre a fração que nós temos ali. Então, eu tenho 1,333. E como eu posso escrever essa dízima, ó, no período eu tenho um único algarismo, então um 9 para ele. Vou pegar da parte inteira até o período. Lembrando que a parte inteira nunca entra no denominador, tá? Vou pegar da parte inteira até o período, menos a parte inteira. Então, estou ficando com 12 nonos. Simplificando em cima e embaixo por 3, vou ficar com 4 e 3 por 3. 9 por 3 dá 3. 4/3 aí. Então, aqui eu tenho, ó, 6 elevado, e tudo isso, né, perdão, tudo isso elevado a menos 2. 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Né? 216 aí. Mas o que acontece aqui agora? Ó? Aqui eu tenho, vou repetir o primeiro e vou fazer o seguinte, né? Vou divisão de fração. Vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Tá? Repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou fechar aqui. Então, ali eu tenho, olha só. Eu tenho 216, não é isso? 216 dividido por 3 ali. Depois eu multiplico por 2, tá? Então, vou multiplicar por 2, ó. 216 dividido por 3 dá o quê? 72, não é isso? Raiz quadrada de 72 vezes 2. Mais, aqui eu vou ter raiz de 1 menos 3 quartos. Tudo isso elevado a menos 2. Confere?
colocar aqui um pouquinho para o lado agora. Então, ali, ó, 72 vezes 2 dá 144. Mais, aqui eu vou ter, ó, 4 vezes 1, 4, menos 3, 1. Então aqui vai ficar 1 quarto. Tudo isso elevado a menos 2. Raiz quadrada de 144, 12. Mais raiz quadrada de 1 quarto, meio. Raiz quadrada de 1 dá 1, raiz quadrada de 4 dá 2. E agora, vamos fazer aqui dentro, ó. Aqui dentro eu vou ter o seguinte, ó. 2 vezes 12, 24 mais 1, 25. 25, né? Vou ter 25 meios. Elevado a menos 2. Se o expoente é negativo, ó, esse caso aqui, ó, expoente negativo, vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. 2 elevado ao quadrado, 4. 25 elevado ao quadrado, 625. Então, eu tenho 4 sobre 625. Gabarito, letra A. O gabarito aí procede. Questão 33. Dada a dízima periódica x igual a 0,333, então o valor da expressão é... Olha só, primeiro eu vou achar aqui... Ó, e essa dízima que o fuzileiro colocou na prova, né? E o x ali, né, igual a 0,33, a dízima bem batida aí, que você já sabe que é 1/3. O cara já fez vários. O primeiro exemplo, né, que o cara coloca logo esse aí. Então ele vai ter, na parte periódica, você tem o 9, né, que para cada algarismo distinto, o 9, e o período é o 3. Então, 3 nonos, simplificando em cima e embaixo por 3. Você tem 1/3. Nessa questão aqui, eu acho de maior valia você substituir logo, tá? Então aqui você tem, ó, 1/3 mais 1 sobre 1/3 menos 1. Tudo isso sobre 1/3 mais 1 sobre 1/3 mais 1. Então você vai ficar com 1/3. Divisão de fração. Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 1/3 é 3. Menos 1. Sobre... Aí embaixo mesmo padrão, só muda o sinal. 1/3 mais 1 vezes 3 mais 1. Mesmo padrão de cima, tá vendo? Aquele aluno ele deve ter se assustado quando ele olhou para essa expressão e ficou logo copiando. Ele foi logo... Ele, caramba, não sei fazer. Já pensou assim, sabe sim. Sabe sim. Se desiste muito rápido. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Tá? Parece a mania de falar que já não sabe fazer sem ao menos ter tentado. Ó, 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. 1/3 mais 4. Tá? Agora vamos fazer aqui em cima aquele padrãozinho, né? Ó, 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. 7/3. E 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. 13/3. 13/3 aí. Divisão de fração. Vou repetir a primeira. E multiplicar pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 13. Posso cortar 3 com 3, fique com 7. 13 avos aí, ou 7 sobre 13, como se queira falar aí, beleza? Então nós temos aí a nossa lista de exercícios de fração, só questões do fuzileiro, né? Então em breve está ali fazendo o próximo aí, se você quiser opinar aí qual tópico eu devo resolver primeiro, só manda aí uma mensagem lá no grupo lá, beleza?